Olá, meus queridos perseguidores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu abri essa exceção porque a direção do canal me chamou de volta. Me chamou para poder estar aqui falando com vocês, porque afinal de contas, revisão de texto é alguma coisa fundamental. Porém, a gente vai ter que ter público para esse texto. Eu sou obrigado a fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu pretendo fazer com que vocês leiam o meu novo livro, que é Os Irmãos Sweeney quando o Vídeo Morte Conspira, que não é um livro novo, que é um livro que foi lançado em 2007. E eu, como disse no vídeo anterior, eu disse para vocês que eu estaria trabalhando com ele. E aí eu estou trabalhando nos Irmãos Sweeney. Mas o que me trouxe este vídeo em especial foi aquela questão do Leão Lobo, que ele tem falado bastante a respeito do Clodovil. Eu vou trazer para vocês aqui o meu parecer quanto a essa história e eu vou dizer para vocês o que eu tenho de testemunho, porque mais do que falar, eu presenciei e eu quero esclarecer essa confusão que foi criada atendendo aos pedidos da minha amiga Sandra, da minha amiga Sônia, da minha amiga Vânia Maria, todas as minhas amigas que participam aqui do canal, que se manifestaram dizendo: olha, o Leão Lobo está falando. Sim, ele está falando. Mas isso tudo logo depois da vinheta. Roda a vinheta. Nossa, mas esse recusar porque... Não, ela era uma pessoa do mal. Não é porque morreu, porque hoje tem essa hipocrisia, né? A pessoa morre e vira santo. Sim. Nunca foi santo, era uma pessoa do mal. Um dos vídeos mais vistos do meu canal, eu tenho um quadro chamado Bichas da História, que só fala de bicha que já morreu. Aí falo de bichas maravilhosas e um dia eu inventei de fazer um sobre ele. Só que eu não tinha como passar pano, né? Eu desci o sarrafo. É um dos vídeos mais vistos, só que visto pelo ódio, porque só tem comentário me detonando. Era assim a bicha da família brasileira. Eu falava, ai gente, me poupa. Não, e me comparavam muito com ele, porque falava assim, porque vocês duas são homossexuais e falam a verdade e assumem. Ele nunca assumiu. Nunca. Eu ainda brincava, eu falava assim, olha, de comum com ele só tem que sou viado, porque de resto tem nada a ver com essa pessoa. Porque não tinha. Primeiro que ele batia na mãe. Então. Dava na cara da mãe, sempre, porque quem me passou foram 3 modelos muito famosas, que foram modelos dele em momentos completamente diferentes. Um seguidor que assistiu o canal, que fez uma espécie de um livro sobre ele, que conviveu com ele e falou que assistiu, que viu ele várias vezes dando na cara da mãe. Na mãe dele, né? Ela entrava na sala e ele batia na mãe. Aí ele ficava chorando na televisão por causa da mamãe, porque mamãe. Aí essa minha amiga El, que maravilha, que era a pessoa mais verdadeira que eu conheci na vida, a El que dizia assim, isso não é saudade não, isso aí é remorso. Porque... Antes de eu ir direto ao assunto, eu quero fazer um adendo aqui. Eu tenho aqui um convite, que é um desfile de moda que aconteceu no dia 6... Onde está a data? Aqui, ó. Aí eu vou ler o convite para vocês. Desfile de modas, modelos Clodovil, joias da Natan, desfile de alta costura da Filipina, tá? Então tá aqui. Será realizado, será sorteada uma joia Natan, além de outros prêmios. Premiação de Barraca de Minas Gerais em benefício da Feira da Bondade. Quer dizer, em 1969 já acontecia a Feira da Bondade, que era um bazar beneficente, e esse bazar beneficente aconteceu no Clube Atlético Paulistano no dia 6 de junho de 1969, às 15 horas, tá?
esse convite, gente, que é um original da época, aliás, eu vou ver se eu consigo, eu não vou conseguir escanear porque eu não vou ligar o meu scanner, mas esse convite, tá aqui, ó, tá aqui o símbolo, eu falo e eu provo. Então, esse convite de 1969, eu tinha 6 anos. Foi no exato momento em que eu ouvi falar de Clodovil pela primeira vez. Eu descobri isso quando eu fui rever Entre as Coisas do meu pai. Eu encontrei. Meu pai faleceu e ficou uma série de documentos, uma série de coisas guardadas. E eu me lembrei desse dia, quando meu pai chegou em casa dizendo: eu fiz um buffet, nós fizemos um buffet para um desfile de joias, para um estilista brasileiro conhecido, mas ele é meio efeminado, ele se comporta como uma mulher. Isso está na última versão do livro. Porque aos 6 anos eu me lembrei desse detalhe, até porque naquela época a gente já se ouvia falar de Clodovil. E eu acho curioso a maneira com que o Leão Lobo coloca a situação em que ele vai apresentar o Clodovil para o Silvio Santos. Mas o Silvio Santos já não tinha uma carreira também na TV Excelsior, se não me engano, naquela época que não existia a Rede Globo. Existia assim, a Tupi, a Excelsior, eu acho que era isso, eram poucas emissoras. Então o Clodovil ele já era conhecido, ele já tinha notoriedade naquela época para estar fazendo um desfile desse porte. Eu achei estranha essa colocação, eu achei que ele dizer que ia apresentar o Clodovil para o Silvio Santos. O Silvio Santos estava já no início de carreira, ele já era um apresentador conhecido naquela época, em 1969. Teve uma história comigo que foi assim, ele trabalhava na Rede Mulher e eu trabalhava na Rede Mulher. Só para você ter uma ideia do que era o Clodovil. Aí ele tentou ser meu amigo várias vezes e tal, aí fomos jantar, aí sempre dava tudo errado, assim, não dava certo. Aí um dia ele me pediu que ele queria fazer o programa do Silvio. Se eu conseguia levá-lo para fazer aquele Sala do Artista que tinha, lembra? Tinha ido a Dercy, tinha ido a todo mundo, né? Aí eu falei, eu falo com o Silvio. Aí eu falei com o Silvio, assim, na bancada, o Silvio, no meio do intervalo de gravação. Aí o Silvio falou assim, ele é seu namorado? Aí eu falei, Deus me livre, Silvio, bicha com bicha da lagartixa, eu lembro de ter falado isso. Bom, se eu me lembro bem, o Clodovil trabalhou na Rede Mulher nos anos 80, gente. Já foi num período bem recente, digamos assim. Aquela fase em que ele já tinha saído do TV Mulher, ele já tinha ganhado muita notoriedade, enfim. Mas agora, aqui, olha, eu até anotei alguns pontos aqui que eu preciso falar, até para não me perder. Então, o Leão Lobo diz que o Clodovil pediu para que fosse apresentado ao Silvio Santos nos anos 80. Nos anos 80, o Clodovil já tinha feito uma peça de teatro, ele já tinha feito programas de rádio, ele já tinha se apresentado não sei quantas mil vezes na TV, e o Silvio Santos precisava ser apresentado a um Clodovil nos anos 80. Quer dizer, é uma coisa que meio sem pé, sem cabeça, né, Leão? Eu acho que você precisa relembrar essas passagens, você precisa procurar na sua memória. Assim, quando eu falei que o Clodovil batia na mãe, quando eu revelei isso no meu livro, que aliás o Ronaldo Expert fez questão de frisar, ele saiu dizendo isso para todo mundo, foi porque o meu livro da primeira edição, que deu errado, ele foi vendido como doação numa instituição filantrópica e as pessoas compraram esse livro. E a partir do momento que as pessoas compraram esse livro, elas começaram a dizer que o Clodovil batia na mãe. É curioso que quando eu disse, eu fui recriminado, eu fui atacado no meu antigo Facebook, que aliás eu nem tenho mais. Não, aquele eu tenho um outro, porque o Facebook onde eu fui atacado, o próprio Facebook fez questão de me excluir porque eu estava fazendo campanhas. Então quem trabalha com marketing digital sabe o que acontece com quem faz campanha orgânica de livro no Facebook, mas enfim. E aí eles dizem ali na conversa que eu disse num comentário lá pro Márcio que eu vi o Clodovil batendo na mãe várias vezes. Não foi isso que eu disse no comentário.
Eu disse que um dia, Dona Isabel, com quem eu convivi por várias vezes, chegou com o olho roxo na loja, porque eu trabalhava na loja, não trabalhava no apartamento do Clodovil, porque ele tinha, naquela época, ele habitava um apartamento em frente a Offner, ali na Rua Rússia com a 9 de Julho, e eu vi a Dona Isabel com o olho roxo. Ele não batia constantemente na mãe, ela não era espancada todos os dias. Às vezes ele surtava com determinadas coisas, que aliás estão no conteúdo do livro que vocês desprezam, e ele cometia esses delitos. Quer dizer, eu era totalmente contra, tanto é que para mim aquilo foi muito ruim, porque destruiu muito a imagem que eu tinha do Clodovil. A imagem que o Clodovil passava no TV Mulher, no período da manhã, quando ele se apresentava todos os dias, trazendo mensagens positivas para mim, que era um adolescente de 17 anos, de 16 anos. Esse é o Clodovil que eu trago na minha história. O Clodovil estilista, que desenhava roupas no programa matinal e que tinha uma mensagem positiva, que contava piada, que falava de coisas da vida, que trazia uma energia positiva para o público que o assistia. Então, dizer que eu disse que eu vi que Clodovil batia constantemente, é um grande erro. Seria totalmente antiético da minha parte, até porque quando eu resolvi falar sobre isso, foi quando eu já estava finalizando o contexto daquela primeira edição. Eu pensei muito antes de colocar essa questão. Por quê? Porque eu sabia que eu seria crucificado e que eu seria criticado e que eu teria que ouvir das pessoas que aquele fato que era real seria um elemento que eu estaria usando para vender o meu livro. E não foi essa a proposta. Na verdade, eu me senti na obrigação de contar esse detalhe porque eu tinha que falar a verdade sobre Clodovil. Clodovil não era uma flor que se cheira, mas o Clodovil tinha um lado bom, sim. E essas pessoas que passaram a defender o Clodovil, elas tinham os seus motivos. Por quê? Porque elas receberam dele a mesma energia positiva que eu. O Clodovil, ele transcendeu tanto que ele passou a manifestar coisas extremamente negativas justamente pelas coisas que aconteceram com ele naquele período em que eu conto o quanto ele foi roubado, o quanto ele foi enganado, o quanto ele foi humilhado, o quanto ele foi ludibriado, o quanto ele foi desmerecido, o quanto ele foi desrespeitado. Quantas pessoas vocês conhecem que têm o nome de Clodovil? Me digam, quantas pessoas? Você tem um vizinho que tem um nome, que leva esse nome de Clodovil? Me responde aí nos comentários. Bom, vamos falar um pouquinho de Elke Maravilha. Olha, Elke Maravilha foi uma das pessoas mais meigas, mais discretas, mais positivas que eu conheci na minha vida. Eu, além de ter conhecido a Elke na loja, ela morava ali na região do Trianon. Por algumas vezes eu encontrei com a Elke na rua. Ela me tratava da mesma maneira que ela me tratava dentro do ateliê. Com carinho, com atenção, com respeito. Era por ser estrangeira, por ela ser gringa, vamos dizer assim, né? Ela tinha todo aquele perfil do europeu que se mantém na discrição. A Elke seria a última pessoa a falar sobre essa intimidade do Clodovil, porque das poucas vezes que o Dudu me trouxe o fato de que o Clodovil tentou, inclusive, bater na mãe, eu acredito que a Elke, na sua pureza de alma, ela seria incapaz de fazer qualquer comentário. Quantas outras pessoas eu não sei. E tem um outro adendo. O Clodovil, ele dificilmente recebia alguém lá no apartamento. Normalmente, a vida do Clodovil era a rotina de um empresário. O Clodovil tinha uma equipe, que eu fazia parte dessa equipe. Ele tinha uma equipe que trabalhava para ele na loja, e todos os dias, quando ele tinha compromissos com alguém, ele marcava das 3 horas da tarde no ateliê.
que era onde ele viu os vestidos que estavam em andamento, os contratos que ele tinha que verificar, as pessoas que ele tinha que receber, os industriais, os empresários, os comerciantes. Todas as propostas que eram feitas para o Clodovil eram todas resolvidas na loja. Todas as pessoas com as quais o Clodovil teria que se comunicar, fossem contatos comerciais ou pessoais, eram todos feitos na loja. Tanto que ele pagava um quadro funcional com essa finalidade, de dar esse conforto dele poder ser Clodovil Hernandes, tá, ali no ateliê. Parte dessa equipe era o jurídico e o administrativo. Então todas essas propostas que chegavam para o Clodovil, para programas de TV, para comerciais, chegava a proposta, quem avaliava era o jurídico e o comercial. Então, quem sentava realmente para resolver, talvez uma coisa que o Leão Lobo não saiba do Clodovil, porque pelo menos eu nunca vi o Leão Lobo visitar o ateliê, reconheço que o Leão Lobo realmente é um jornalista bastante conhecido, assim como o Clodovil trabalhava produzindo roupas e produtos com a marca Clodovil Hernandes. O Leão Lobo trabalhava divulgando essa vida e esse cotidiano que as celebridades têm, porque o Clodovil, ele era o trabalhador da moda, ele era o fabricante de roupa, o que gerava emprego produzindo produtos de luxo, e o Leão Lobo era a pessoa que falava sobre essa pessoa que produzia esses produtos de luxo. Mas eu nunca estive com o Leão Lobo. Aliás, eu tenho uma referência com o Leão Lobo, que nos anos 80 ele veio participar aqui em Itaquera de um evento, que era um desfile de um grupo de modelos que estavam... Era um rapaz, eu não me lembro bem o nome do rapaz, um rapaz moreno assim, no tom da minha pele, ele dava aula de passarela. E eles montaram um grupo, e eles fizeram um evento onde o Leão Lobo foi convidado. E o Leão Lobo veio assistir a esse evento, foi justamente na época que eu estava estudando moda. E esse grupo me pediu que eu fizesse algumas peças para que eles apresentassem no desfile. E eu fiz algumas peças de saco de lixo, que aliás era uma vanguarda na época, né, que hoje é muito comum você ver, se usar todo tipo de material. E eu fiz um mantô. Eu fiz um mantô todo de jornal, que foi o Lúcio que desfilou. E foi um contato que eu tive com o Leão Lobo. Indiretamente nós já nós tivemos algum tipo de contato, muito indireto. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser muito ético quando fala da vida de terceiros, porque a gente pode criar contendas e situações que, infelizmente, a Elke não está aqui para se defender, o Clodovil se foi, e eu tenho a obrigação moral, sim, de defender, porque eu sou a pessoa que, inclusive, sofreu bastante com as investidas do Clodovil, mas quando eu falo do Clodovil, eu falo com conhecimento de causa e eu consigo falar em detalhes o porquê. Aliás, eu justifico até o porquê da agressividade dele no livro, dentro daquele contexto. Aliás, quando a gente vai falar na questão, é uma questão tão delicada que eu não concordo com o que ele fez. Mas eu consigo mostrar no contexto o motivo pelo qual ele se levou a essa agressividade. Como eu já disse no vídeo anterior, ele às vezes batia na mãe para não bater em mim e não bater em você. Porque a mãe era aquela que estava ao lado dele, era aquela que apoiava ele em todas as coisas. Se havia amor ou não, eu não sou a pessoa para julgar. Eu não sei exatamente qual era o grau de relação deles, porque eu não vivia num apartamento e eu vivia assim na loja. Eu trabalhava, fazia meu horário, cumpria os meus horários na loja, no ateliê. Então eu testemunhei e eu falei sobre coisas que realmente eu presenciei. Mas eu não presenciei o Clodovil batendo na mãe. Eu recebi a informação. No livro eu conto exatamente de quem, que foi o Dudu, que era o rapaz que trabalhava no apartamento. Inclusive, quando o Gugu Liberato abriu um cofre lá no programa dele, que eles fizeram todo um mistério, eu já sabia o que tinha lá dentro, que eram umas coisinhas de prata
e lá dentro tinha um boletim de ocorrência com o qual o Clodovil chantageava o Dudu, dizendo que ia despedi-lo sem direito por conta de um boletim de ocorrência que o Clodovil registrou, um BO na delegacia do Itaim, dizendo que o funcionário tentou agredi-lo com um pau de macarrão. Por quê? Eles se desentendiam muito, porque o Dudu defendia a Dona Isabel. Dona Isabel não apanhava tanto, porque ela tinha sim pessoas ao lado dela. Nós, os funcionários, todos estávamos ao lado dela. E o Dudu foi uma pessoa de boa índole, uma pessoa amorosa, que aliás foi um dos filhos adotivos da Dona Isabel, que estava ao lado dela para protegê-la das investidas do Clodovil. E ele pagou por isso. Inclusive ele foi ameaçado pelo próprio Clodovil de ser indiciado. Então o Clodovil usava daquele boletim de ocorrência que, se você procurar na internet, você vai ver o Gugu abrindo o cofre, ele pega um documento assim e ele fala: bom, isso aqui é um... Eu pensei comigo, isso aqui é um boletim de ocorrência do dia que o Dudu catou o pau de macarrão e mostrou para o Clodovil que a ira dele tinha um limite. Então Dona Isabel não era um saco de pancadas. Por algumas vezes, sim, ela foi agredida. E eu acho que a gente tem que pensar muito no que diz. Eu tomo muito cuidado, eu não sei se vocês perceberam, mas no meu canal eu não gosto muito de sensacionalismo, eu não gosto muito de falar sobre coisas que eu não tenho domínio. Eu poderia vir aqui falar da vida de muitas pessoas. Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui eu tenho um outro convite, que é o salão de festa do Jardim de Inverno do Fazano. Eu vou contar uma outra historinha. O Fabrício Fazano, quando ele fez 30 anos, eu trabalhava no Colômbia, tá? O Fabrício, aquele que participa do MasterChef, que é da família Fazano. Então, o meu pai, ele era chefe de cozinha e ele trabalhou nos melhores restaurantes de São Paulo. E o meu pai fez esse cardápio aqui para o Jardim de Inverno do Fazano. Aqui eu não tenho exatamente a época, eu não vejo aqui em que data que foi isso, mas é uma das provas de que o meu pai trabalhou no grupo Fazano, e ele falava sobre o Fabrício, sobre os filhos, né? Que eu na cozinha, talvez o Fabrício se lembre do meu pai, talvez porque eu me pareça muito com meu pai. Se ele voltar na infância, ele vai se lembrar disso. E o meu pai falava dos filhos, dos meninos, né? E um dia eu tive a honra de poder, numa festa glamurosa, maravilhosa, eu fui o dançarino que fez a homenagem ao Fabrício no aniversário de 30 anos dele no Colômbia. E olha que mundo pequeno, gente, como as coisas se encontram, né? As pessoas com as quais o meu pai conviveu como chefe de cozinha, basicamente são as mesmas pessoas que eu convivi na noite, na alta sociedade, são sempre as mesmas pessoas, é sempre a mesma panelinha, né? E eu mando aqui um abraço pro Fabrício. Não sei se ele se lembra bem da festa de 30 anos dele no Colômbia, mas eu não me esqueço. Eu tenho assim a honra de poder ter participado disso tudo. E todas as coisas que eu falo aqui são verdades, porque até agora eu não tive nenhum processo. E eu acho que isso não vai acontecer. Bom, gente, eu vou deixar para vocês um link do meu livro que está em promoção, o Clodovil Hernandes do Palco aos Bastidores. Ele está no valor de R$25. Eu não sei até quando. Aliás, para vocês que querem saber mais sobre o Clodovil, tão atacado, que aliás depois que ele morreu, ele teve tantos inimigos e tantos amigos, pessoas que se disseram muito amigas do Clodovil. Eu mando um beijo para todos esses amigos que ele ganhou depois da morte, né? Então muita gente que dizia ter tanta intimidade, eu vi casos até de pessoas que disseram: ai, o Clodovil dormiu lá em casa, ai, o Clodovil, sabe? Então o ser humano tem esse lado hipócrita de tentar se colocar em situações que não existem, que esse não é o meu caso. Aliás, eu quero que vocês deixem no comentário aí, deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E aproveitem a oportunidade desse link promocional que eu vou deixar, não sei por quanto tempo,
Eu quero agradecer aos meus novos leitores. Eu espero que vocês venham trazer comentários aqui, porque eu tenho observado as vendas que cresceram bastante por este link, que ele está nesse valor de R$25. Não sei por quanto tempo, mas para vocês que querem saber mais sobre Clodovil, eu acho que o conteúdo é bastante interessante. Eu vou ficar bastante contente que vocês tragam os seus comentários, tá bom? Um beijo, eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Espero que eu volte assim, trazendo o ar da minha graça, né? Estavam com saudade de mim? Eu morro sempre de saudade de vocês. E eu continuo aqui revendo o texto, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.